noite. Sejam bem-vindos. Tânia Santiago, Hernando Silva Araújo, Raquel Rodrigues, Clarice Rita, boa noite. Valéria, Lina, Júnior Nascimento na área, eu sou Josi Santos, Cleide Moraes, Lucinéia, boa noite, Rosa Rosângela, Dalva Reis, muito bem, Átila Darvich, obrigado pelo selo, Pati Castro, doutora Ana Carolina Ferreira de Lajeado, Rio Grande do Sul, Elizabeth Torresan, muito bem, Renata Andrade de Portugal, Cotrim, Camila Cotrim, obrigado, Francesco Artes, amigo Francesco de Vila Nova, Guto Rodrigues, Gustavo Rodrigues na área, Carlos. Muito bem, pessoal, meus livros chegaram hoje. Tânia Santiago, obrigado pelo selo, Grazi Salvador também, Mari Ângela, de Passo Fundo, terra do Teixeirinha, achou que eu não sabia. Yara Batista, também de Passo Fundo, Passo Fundo em peso. Michael, boa noite, Campinas. Dalva, Campo Grande, Balneário Camboriú. Chádia, Antônio, bora lá. Josi, Eberton, obrigado pelo selo. Maria Luiz Martins, muito bem. Jane Benetti, tamo junto, obrigado. São Borja, terra dos presidentes. Maristela Muniz, Leandro Gucker, obrigado pelo selo. Angélica Queiroz também. Kate de Orlando, terra do Mickey, boa noite. Paula Borto, fugiu. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes da sua vida. O que será? Boa noite da Austrália, Baixada Santista, Jair Janoski, boa noite. Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos começar nossa aula. Milena estava no nosso primeiro encontro no caminho, estávamos fizemos nosso primeiro encontro, turma da mentoria, explicando como funciona. Marcel Gambatti, boa noite, obrigado pelo selo. Boa noite de Minas Gerais, Suzana. Tati de Porto Alegre. André, boa noite, de Aracaju. Fábio, do Ceará. Mari Ângela também estava no nosso bate-papo, no Zoom. Primeiro encontro para dar umas orientações, diretrizes, para fazer um reconhecimento da nossa turma do caminho. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje, segundo dia que te acompanho, diz a Vanessa Rolim, seja bem-vinda. Imbé, Rio Grande do Sul, Silvio está na área. Não consigo ficar sem essa aula, diz o Cláudio Lima. Veja só, tá acabando. Vamos aproveitar, é nossa 30ª aula. Hoje nós estamos juntos há 30 dias. Obrigado, Miri, obrigado, Cíntia, pelos selos. Los Angeles, Califórnia, DCLH. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer aquela nossa atividade. Vamos mandar aqui o nosso... Clica no aviãozinho. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Vamos convidar aqui o Sérgio Lousada, que também estava lá na mentoria. Vamos chamar aqui a galera. Compartilhe com umas 15, 20 pessoas. Já estou recebendo aqui. Pronto.
Bom, o que eu quero trabalhar hoje à noite com vocês, tá? É uma das coisas mais importantes, um dos princípios fundamentais de uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e de uma pessoa que possui dinheiro. Para você ser uma pessoa plena e abundante, um dos principais princípios que você precisa, uma das principais características é você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza. Se você não tem clareza, você é confuso. E se você não tem clareza, se você está confuso, você não sabe que caminho seguir. Você não sabe para onde ir. Então, o que você precisa buscar se você quer ser bem-sucedido profissionalmente e se você quer alcançar riqueza, se você quer ter dinheiro, você precisa encontrar clareza na sua vida. Essa é uma das coisas mais importantes. Clareza. Não importa. A nossa vida, ela é uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Nós somos um organismo, nós somos uma coisa só. Mas nós podemos desdobrar a nossa área em vários aspectos. Podemos ter o aspecto social, o aspecto espiritual, o aspecto mental, o aspecto financeiro, o aspecto profissional. Você pode desdobrar a sua vida em vários aspectos. E você pode olhar para os aspectos da sua vida e você pode ter certeza de que o aspecto que você tem mais sucesso é aquele aspecto, aquela área da sua vida que você tem mais clareza. Você já percebeu isso? Boa noite para quem está chegando. Vocês já perceberam isso? O aspecto da sua vida que você tem mais clareza é o aspecto onde você vive com mais leveza, com mais naturalidade, com mais sucesso. E nós falamos, durante as últimas 4 aulas, nós falamos sobre a questão do nosso sentimento de indignidade, do nosso sentimento de culpa, do nosso sentimento de vergonha. Nós tentamos trazer luz para tudo isso, trazer clareza para isso. Por que nós nos sentimos assim? Por que nós muitas vezes temos vergonha? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos maus, porque nós não nos valorizamos. Isso é criar clareza. Então preste bem atenção, tá? Cristiano Kist, seja bem-vindo. Léo Dúlia, obrigado pelo selo. Duília, preste bem atenção. Eu vou tirar aqui um pouco os nossos comentários, que a gente já está começando a entrar no conteúdo. Então, deixa eu dar uma orientação para você, tá? Deixa eu dar uma orientação para você. Olhe para os aspectos, para as áreas da sua vida em que você não está bem. Não sei se é área financeira, não sei se é relacionamento, não sei se é área espiritual, não sei se é área profissional. Olhe para aquela área da sua vida em que você não está bem, que você tem dificuldade, que você não está avançando. E você vai descobrir que falta clareza nessa área. Então, o que você precisa buscar? Você precisa encontrar clareza na sua vida. Criar clareza, não é nem buscar clareza, é você criar clareza. Alguns aspectos, eu vou passar quatro áreas da sua vida que você precisa necessariamente ter clareza. Mas um dos aspectos mais importantes, como a gente está falando aqui de sucesso profissional e ter dinheiro, que é isso que é o nosso objetivo aqui da série 35 princípios,
Uma das coisas que você precisa ter mais clareza é sobre aquilo que você deseja na sua vida. O que você verdadeiramente deseja? E isso não significa você estar insatisfeito com aquilo que você tem, mas você ter clareza sobre aquilo que você quer. Lembra, a vida ela é uma jornada. A vida é uma caminhada. Não do passado para o futuro, mas é uma caminhada em direção à sua visão. E se você não tem clareza em relação à visão, a sua visão, não é ter clareza em relação ao futuro. É ter clareza em relação à sua visão. É ter clareza em relação àquilo que você quer construir na sua vida. Pense, imagine o seguinte, você quer construir uma casa. Qual a primeira coisa que você precisa ter? Você precisa ter o mínimo de clareza de que tipo de casa você quer. Você quer uma casa de 2 andares? Você quer uma casa de 1 andar? Onde você quer construir a casa? Quantos quartos você quer na casa? Qual a cozinha que você quer? Então, a gente tem essa clareza em relação à construção de uma casa. Senão, antes de colocar o primeiro tijolo, antes de começar o terreno, você precisa ter certa clareza sobre isso. Então você precisa ter essa mesma clareza em relação à sua vida. Então você precisa ter clareza em relação à visão que você quer ter. Mas se manter conectado naquilo que é importante agora. E você precisa ter clareza do que é importante agora também. Clareza é fundamental, clareza é essencial. E por que a clareza é tão importante? Porque a clareza vai te ajudar. Primeiro porque a clareza, ela vai te dar condições para você ter comprometimento. Se você não tem clareza do que você quer, você não vai se comprometer com aquilo que você quer. Então a clareza ela vai te dar condições para você se comprometer. Outra coisa, se você tem clareza da visão, e quando eu falo de clareza, lembra, eu estou falando da clareza da visão, daquilo que você quer para a sua vida. E se você tem clareza, você vai se comprometer com isso. Se você tem clareza e você se compromete, você vai ter um crescimento contínuo. Não há como você ter clareza sobre sua visão, não há como você se comprometer com a sua visão e não ter um crescimento contínuo. E se você tem crescimento contínuo, a satisfação ela não vai estar num ponto de chegada. A satisfação ela vai fazer parte do caminho, ela vai ser parte do processo. E isso significa que a sua vida não vai ser alguns momentos épicos cercado de sacrifício e de sofrimento. A sua vida não vai ser um deserto com alguns pequenos oásis nesse deserto, mas ela vai ser um jardim por si só. Então a clareza ela é extremamente importante, você buscar clareza. E são basicamente 3 questões, escreva isso. São 3 questões que você precisa ter muito claro na sua vida. 3 questões que você precisa ter muito claro na vida. A primeira é quem você é. Se você não tem clareza sobre quem você é, como você quer ter clareza sobre aquilo que você quer? Se você está confuso em relação a quem você é difícil você ter clareza em relação àquilo que você quer. Então você precisa ter clareza quem você é, escreva aí, clareza de quem eu sou. E você precisa ter clareza daquilo que você quer. Ok, eu sou isso, o que eu quero na verdade?
E você precisa ter clareza sobre como obtê-lo. Então, se você... É lógico que existem inúmeros pontos intermediários nessas perguntas. Mas não adianta você fazer perguntas demais. Comece com esses 3 pontos. Quem sou eu verdadeiramente? O que eu quero? Você já se perguntou o que você verdadeiramente quer? Como é que eu poderia conseguir isso? Como é que eu poderia conquistar? Isso não importa em que nível da vida você está. Então escreva, você precisa descobrir na sua vida aquilo que é verdadeiramente significativo e importante para você. Escreva aquilo que é significativo. O que é importante para mim? Muitas pessoas, elas nunca param para pensar sobre isso. Você já pensou o quão pouco tempo, o quão pouco investimento você faz no dia a dia para criar clareza sobre a sua vida? A maioria de nós sai correndo por aí, desesperado, atrás de coisas, atrás de dinheiro, atrás de um emprego, atrás disso, atrás daquilo. É como se você se colocasse desesperadamente a construir uma casa sem nunca se perguntar que tipo de casa eu quero. Isso não ia funcionar. Então você precisa descobrir o que é significativo e o que é importante para você. E isso não é uma coisa, você desenvolver clareza na sua vida, isso não é uma coisa que vai aparecer facilmente para você. Está entendendo? Não é uma coisa que vai aparecer facilmente. Você vai precisar fazer perguntas. Você vai ter que começar, e isso eu já estou te dizendo, comece a se perguntar. Comece a se perguntar quem sou eu. Eu lembro que quando tinha um tempo na minha vida, e provavelmente está acontecendo com você. Tenho quase certeza que está acontecendo com você. E preste bem atenção, porque isso é assustador o que vai acontecer com você se você entender o que eu estou te falando. É assustadora a transformação que vai acontecer na sua vida. Porque o que acontecia comigo? Acontecia comigo o seguinte, eu estudava muito, eu lia muito, eu acompanhava muitas pessoas, eu sempre estava querendo me informar. E eu estudava aquelas enciclopédias sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Heidegger, sobre Sartre. Eu lia tanta filosofia, eu estudava todas aquelas pessoas, e um dia me ocorreu a ideia, meu Deus do céu, eu estou estudando todas essas pessoas, eu sei da vida de tantos escritores clássicos, eu sei quem era Dostoiévski, eu sei quem era Tolstói, eu sei quem era Kazantzakis, eu sei quem era Zola, eu sei quem era Hemingway, eu sei da vida de todo mundo, mas eu não sei quem eu sou. Eu não sei como essa pergunta caiu sobre o meu colo, mas ela me disse o seguinte, cara, você está dedicando toda a sua vida estudando essas pessoas, mas você nunca parou para se perguntar quem é você. E qual que é o grande problema, a grande armadilha? O grande problema e a grande armadilha é que se nós não sabemos quem nós somos, se nós temos uma percepção equivocada de quem nós somos, se a ideia que você tem sobre você é uma ideia errada, uma ideia equivocada, tudo que nasce dessa ideia é distorcido. É distorcido.
Se você não tem clareza de quem você é, se você está confuso em relação a si mesmo, tudo que nasce a partir de você vai ser confuso. Vai ser confuso. É que nem você ter um balde de água suja, se você pegar um copo d'água, vai ter água suja ali. Então você precisa fazer perguntas, por exemplo, o que eu disse que é assustador a transformação que ocorre. É assustador quando você começar a se perguntar quem sou eu. Quem sou eu? Não importa a resposta. Porque a pergunta ela vem primeiro. E quando você começa a perguntar, você vai começar a buscar essa resposta. E isso vai te levar a um campo de pesquisa. A um campo de pesquisa. Você vai começar a pesquisar quem sou eu. E essa pesquisa, ela vai te levar a pequenos experimentos. E esses pequenos experimentos, eles vão fazer com que você comece a explorar quem você é. Então a pergunta ela é tão poderosa porque a pergunta ela requer uma resposta. E quando você busca uma resposta, você começa a fazer pequenas experiências. E experiência te leva a explorar aquilo que você se questiona. E a clareza, de onde vem a clareza? Eu hoje posso dizer para você que eu tenho clareza em todos os aspectos da minha vida. E isso é como você viver num ambiente de clareza, onde tem luz. E o que acontece quando se vive num ambiente que tem luz? Você caminha tranquilamente. Agora, o que acontece quando você está num ambiente escuro? Você não sabe o que tem ali. Você começa a ter medo, você começa a se sentir inseguro, você começa a tropeçar. Quando você tropeça, você começa a ter um cuidado exagerado no caminhar. Esse cuidado exagerado vai fazer com que você ande muito devagar. Então, não tem vantagem de você viver na escuridão em relação a quem você é. Por isso que eu estou te dizendo, o ponto número 1 de toda transformação na vida é você criar clareza. Veja, preste bem atenção. Se você me acompanhou nessas 4 lives sobre indignidade, onde nós falamos muito sobre Jesus, porque esse sentimento de indignidade ele está profundamente enraizado em nós por conta da nossa doutrinação cultural, e não é de se revoltar contra isso, é de criar clareza sobre isso. E aí pense o seguinte sobre essas 4 aulas que você assistiu. Quanta clareza sobre pontos que eram obscuros. E não é só sobre pessoas que não estudam a Bíblia. E o que eu mais gosto quando eu falo sobre essas passagens do Evangelho são pessoas que são pastores, são ministros da palavra. Essas pessoas elas vêm e dizem o seguinte: isso não arranhou nem um pouco a minha fé, isso só me trouxe clareza. Teve um rapaz, eu li hoje, ele disse assim: eu sou evangélico a vida inteira, eu estudo a Bíblia a vida inteira, mas eu sempre me sentia burro porque eu não entendia. Por mais que eu me esforçasse, agora parece que eu começo a fazer as minhas leituras e parece que tem clareza. Mas essa clareza ela só vem quando você questiona. Então, a clareza, escreva isso aí no seu caderno dos 35 princípios. A clareza é filha do pensamento cuidadoso, de você pensar com cuidado, de você não deixar que o pensamento seja simplesmente uma reação automática. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã. Então, o que você precisa criar na sua vida? Você precisa criar clareza. E a clareza vem da onde? Ela vem do pensamento cuidadoso. Você pensar com cuidado. Por exemplo, se você pergunta quem sou eu, isso é um pensamento cuidadoso. Porque você se impõe diante da reação automática da nossa mente. Você assume, você faz a pergunta e aí você coloca a mente, que é uma ferramenta maravilhosa quando usada de maneira certa,
O problema é que, na maior parte do tempo, ela nos usa, e não nós usamos ela, mas quando você faz a pergunta, você se impõe diante desse processo de automação mental e você começa a pensar de maneira cuidadosa. Então, quem sou eu? E você começa a pensar cuidadosamente sobre isso. A clareza é filha, primeiro, do pensamento cuidadoso e segundo, da experiência deliberada. O que é uma experiência deliberada? Você escolhe a sua experiência. Você pode sentar na mesa durante o meio-dia e empurrar comida para dentro. Você vai comer. Mas você não tem uma experiência deliberada, que é quando você senta e você degusta a comida. Você não simplesmente enfia a comida, mas você sente a comida, você sente o sabor, você mastiga. Isso é uma experiência deliberada. Você não age automaticamente. Então, sempre pense nisso. A clareza, ela é a coisa mais importante na sua vida. Onde não tem clareza, tem o quê? Tem confusão. E a clareza, ela é filha dessas duas coisas. Do pensamento cuidadoso e da experiência deliberada. Quanto mais clareza você tiver na sua vida, e isso pode ser em relação a relacionamento, a finanças, a questão profissional, quanto mais clareza você tiver, mais seguro, mais leve, mais natural, mais fácil e mais resultado você vai ter. Mais resultados você vai ter. Então eu quero compartilhar com você 4 clarezas. 4 clarezas. Escreva essas 4 clarezas, vou explicar uma por uma. Que são as clarezas mães. Que são as maiores clarezas que você precisa desenvolver ao longo da sua vida. Imagina você viver uma vida sem essas 4 clarezas. É uma vida de confusão. É uma vida de confusão. Então, qual é a primeira clareza que você precisa desenvolver na sua vida? É a clareza individual. O que é a clareza individual? É justamente a clareza sobre si mesmo. E ali existem 2 pontos na clareza individual que você precisa explorar. Primeiro é a introspecção. O que é a introspecção? Introspecção quer dizer conheça-te a ti mesmo. Saiba quem você é. A introspecção, você se volta para dentro. Você pergunta quem sou eu? E a segunda clareza é a intenção. A clareza intencional. O que significa isso? Você imaginar o que você quer. Então, se a introspecção é conheça-te a ti mesmo, a clareza intencional é imagine-te a ti mesmo. Que você não pode mudar quem você é, mas você pode ter uma visão da maneira como você quer viver a sua vida. A condição de vida que você quiser, que você quer ter. E é importante você sempre separar o que é a vida e o que é a condição de vida. A condição de vida são as circunstâncias externas. A vida é